Ok? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre química orgânica, ok? Então, vamos falar de química orgânica no módulo 2. Química orgânica, módulo 2. Ok? Então, vamos classificar agora as cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ser de vários tipos. Vamos agora conhecer que tipos são esses. Sabemos já pelo postulado de Kekulé que o carbono pode formar cadeias, né? Vimos na outra aula. Então, essas cadeias, elas são classificadas em abertas ou alifáticas e em normal e ramificada, tá? Dentro das abertas ou alifáticas. Na normal, eu tenho uma cadeia reta, certo? Com os carbonos sendo ligados uns com os outros e com os hidrogênios de uma maneira linear. Agora, na ramificada, eu tenho na cadeia principal, eu tenho ramificações, eu tenho ramos, eu tenho coisas penduradas na cadeia principal, certo? Então, ela é ramificada, ok? Ainda nas abertas ou alifáticas, nós temos a saturada e a insaturada. Saturada quando só tenho ligações simples entre os átomos de carbono, ok? E as insaturadas quando eu tenho pelo menos uma ligação dupla ou tripla, certo? Eu chamo de insaturação essa ligação dupla ou tripla, certo? E sendo uma dupla, uma vai ser a ligação frontal, que eu vou chamar de ligação sigma, e a segunda ligação vai ser pi, ligação pi. Então, quando eu tenho mais de uma ligação entre os carbonos, eu tenho uma delas como sendo a ligação pi. Mais tarde, a gente vai ver também o que é essa ligação pi, ok? Abertas ou alifáticas, ainda temos a classificação entre homogênea e heterogênea. Homogênea é quando eu tenho uma cadeia carbônica somente com carbonos ligados entre si, ok? Heterogênea quando eu tenho um heteroátomo, que pode ser nitrogênio, oxigênio ou enxofre, basicamente, quebrando a cadeia carbônica, certo? Aqui eu tenho nitrogênio quebrando a cadeia carbônica, ok? Então, vamos ver agora um exercício. A substância responsável pelo aroma artificial de banana é obtida pela reação a seguir. Então, eu uso um ácido etanóico mais um 3-metilbutanol e aquecimento e a presença do íon hidrônio, o íon H+, aliás, e eu tenho o 3, que é o aroma artificial de banana, mais água. No final da reação, observou-se a formação de uma mistura heterogênea bifásica em relação ao 3-metilbutanol. Tá? Ao 3-metilbutanol, é correto afirmar que possui... Aqui está a fórmula do 3-metilbutanol. Tá? Então, o que dá para afirmar a respeito do 3-metilbutanol? Um carbono terciário, cadeia linear insaturada? 2 carbonos terciários, cadeia linear e insaturada? Um carbono terciário, cadeia ramificada e saturada? Ou 2 carbonos terciários, cadeia ramificada e saturada? Vamos fazer a análise um por um. Tá? Bom, esse carbono aqui é primário, esse aqui é terciário, esse aqui é secundário, é primário também. Então, ela é uma cadeia ramificada, né? Além dessa cadeia principal aqui, que é linear, eu tenho coisas penduradas nessa cadeia principal. Então, ela não é reta, então ela é ramificada. Ela é saturada porque só tem ligações simples entre os carbonos, ok? Então, ela é dita saturada. Ela é homogênea porque entre os carbonos eu não tenho nenhum heteroátomo, eu não tenho nem nitrogênio, nem oxigênio, nem enxofre quebrando a cadeia carbônica. Então, ela é homogênea, ok? Então, sendo assim, cai na classificação da letra C, um carbono terciário, cadeia ramificada e saturada, ok? Então, vamos seguir. Ainda na classificação, agora eu tenho as alicíclicas, são fechadas, não aromáticas, tá? São cadeias fechadas, não aromáticas. Se ela é normal, ela só tem a cadeia carbônica aqui, normal. E se ela for ramificada, ela vai apresentar algum penduricalho, algum ramo na cadeia, certo? Na cadeia fechada. Então, e eu tenho a normal e a ramificada. Observem bem.
Dentro dessa mesma classificação, eu também posso ter a saturada e a insaturada. Aqui só tenho ligações simples, então é saturada. E aqui na insaturada eu tenho uma ligação dupla, então eu tenho uma insaturação. Então essa cadeia é alicíclica, fechada e insaturada. Okay? Homocíclica ou heterocíclica? Homocíclica, quando eu só tenho átomos de carbono na cadeia fechada. Heterocíclica, eu tenho um heteroátomo, um átomo que não é carbono, quebrando a cadeia aqui, nesse caso o oxigênio, tá? Heterocíclica. Aromática apresenta um núcleo aromático. Núcleo aromático é aquele núcleo de geometria de anel de 6 membros com ligações duplas intercaladas, tá? Então ele pode ser representado assim, pelo esse ciclo no meio, representando as ligações duplas intercaladas. E quando tem só um núcleo, eu digo que a cadeia é mononuclear ou polinuclear, tá? Aromática mononuclear ou polinuclear, ok? Então, como eu disse para vocês, eu posso representar desse jeito ou desse jeito, com as ligações duplas intercaladas, lembrando que em cada vértice aqui dessa figura eu tenho um átomo de carbono, ok? E os hidrogênios não estão sendo representados, mas em cada vértice aqui tem um hidrogênio para complementar a quarta ligação do carbono, ok? Polinuclear, condensada ou isolada, né? Quando eu tenho núcleos aromáticos condensados, isso quer dizer que eles estão, né, unidos, grudadinhos, e isolada quando eu tenho alguma estrutura que separa os dois núcleos aromáticos, tá? Vamos lá, para um exercício. Analise as proposições acerca da estrutura a seguir. Ela tem fórmula, a estrutura é essa aqui que vocês estão vendo aqui no cantinho inferior direito. Tem fórmula molecular C7H12O, é verdade isso? Apresenta apenas 2 átomos de carbono terciário, não contém ligação π, é classificada como uma cadeia carbônica alicíclica, saturada e heterogênea? Assinale a alternativa correta. Se apenas a proposição 1 está correta, apenas as proposições 1, 2 e 3, aliás, estão corretas, apenas a proposição 4 está correta, apenas as proposições 1, 2 e 3 estão corretas, ou se todas as proposições estão corretas. Vejamos então. Tem forma molecular C7H12O? Vejamos. C7 tem, na verdade, 9 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são 3 carbonos, né? Esse 3 aqui multiplica tudo que está lá dentro. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 carbonos, então não é um C7, certo? Tem 16 hidrogênios, porque eu tenho 2 aqui, 3 aqui, 5, 6, 7. Aqui eu tenho mais 6, né? 13, 14, 15, 16 hidrogênios. Não vamos nos esquecer, esse CH2 aqui tem 3 estruturas CH2, então tem que multiplicar tudo por 3 que está lá. O carbono e o hidrogênio. Aqui tem 6 hidrogênios, mais esses aqui e mais esses 3 aqui, formam 16 hidrogênios, tá? E tem 2 oxigênios, não é um só. Então a fórmula molecular é C9H16O2. Isso faz com que essa proposição ali seja errada, ok? Vamos à análise das demais proposições. Apresenta apenas 2 átomos de carbono terciário. Vamos ver aqui. Esse átomo é primário, esse átomo é terciário, esse é secundário, esse é primário, esse é secundário, os demais são secundários e esse é primário. Então, também não temos 2 átomos de carbono terciário, temos um só átomo de carbono terciário. Não contém ligação π. Olha a ligação π ali acontecendo. Temos sim. Quando a gente tem pelo menos uma ligação dupla, uma delas vai ser π, certo? Depois a gente vai ver a estrutura da ligação π. Então, essa proposição também não está correta. É classificada como uma cadeia carbônica alicíclica, saturada e heterogênea. Vamos ver. Alicíclica é fechada, não aromática, tá?
Então, é fechada e não aromática. Então, essa é correta. Alicíclica, fechada, não aromática. Então, isso faz com que a proposição a alternativa da letra C tenha as proposições corretas, ok? Mais um exercício aqui. Analise as proposições a seguir acerca da estrutura a seguir. Ah, não, isso a gente já fez. A gente já fez, ok? Aqui, já fizemos. Ok, já fizemos. Já analisamos. Ok? Já analisamos. Então, essa aula vai estar lá no Classroom, ok? Façam os exercícios, me entreguem pelo Classroom ou pelo nosso grupo de WhatsApp, ok? Então, boa noite e não esqueçam de estudar, fazer os exercícios, ok? Cuidem-se, um abraço.